Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Mandar um forte abraço aqui para a Silvia Nancy. Ela sempre compartilha algo aqui também nos comentários, como vocês. E ela escreveu sobre a diferença, né, dos missionários antigamente e de hoje em dia, essas coisas. Então eu peguei e fixei o comentário aí dela. Fortaleceu aqui o estudo no canal. Fixei no topo dos comentários, tá bom? Mandar um forte abraço aqui também para o meu amigo Antônio Pereira, né? Ele está compartilhando aqui que lá em Portugal foi a celebração de 50 anos, né, da igreja lá. Que bênção, né? Eu tenho uma irmã aqui na minha ala, né, que eu chamo de mãezinha também, é a irmã Maria Aparecida Guimarães, tá bom? E ela teve um filho, né, ainda tem esse filho, né, na verdade, que ele fez missão, né, no Rio de Janeiro, mas nessa época ele foi mandado para Portugal. Ele abriu uma área em Portugal para começar a pregar o evangelho lá. Então ele faz parte, né, dessa celebração aí dos 50 anos, né, da igreja lá em Portugal. Então um forte abraço aí para o Elders Domingues, né, o Carlos Domingues Guimarães. E também para a irmã Guimarães. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. A gente vai estudar essa semana Doutrina e Convênio, sessão 76. Hoje eu vou compartilhar o contexto histórico dessa sessão e amanhã a gente começa a entrar nos versículos aqui, tá bom? Então, essa revelação foi dada tanto a Joseph Smith como a Sid Higdon, tá bom? Foi no dia 16 de fevereiro de 1832. Essa foi uma revelação revolucionária, né? Até hoje, né? Ela traz muitas explicações de doutrinas também do amor e misericórdia de Deus. Bom, aqui no contexto fala que eles estavam, por ocasião, traduzindo a Bíblia, e aí eles chegaram, né, no capítulo 5 de João, versículo 29. Deixa eu ler aqui. Diz assim: E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, esse versículo aqui, ele fala acerca da ressurreição, o que será das pessoas após a ressurreição. E aqui, né, parece que só dá duas opções, ou para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da condenação. Porém, estudando as escrituras, eles puderam perceber que as escrituras dizem mais que isso, né? Já estava evidente que não é somente céu e inferno que existe, mas que se Deus compensa cada um, dá uma recompensa para cada um de acordo com os seus feitos, né? Então, existe graus de glórias diferentes, como o apóstolo Paulo falou. Então, todas essas escrituras ajudou eles a entender que o conceito só de céu e inferno não é só isso, né? A gente tem que entender maior, e essa revelação vem para nos explicar aqui. Então, vamos lá. É importante dizer que essa revelação aqui, a seção 76 de Doutrina e Convênio, ela é uma transcrição. Eles tiveram a revelação, mas tanto Joseph Smith como Sid Higdon, né, que tiveram junto a essa revelação, eles tiveram essa grande visão, eles falaram que se sentiram inadequados na hora de passar para o papel, na hora de escrever ali, né? E que não existe língua, né, sobre a Terra que possa expressar ou conseguir detalhar o que eles viram, né? Então, é algo formidável. Isso fez com que Joseph Smith fizesse uma citação mais tarde, né, dizendo que se nós pudéssemos contemplar os céus abertos por 5 minutos, nós aprenderíamos mais do que se lêssemos tudo o que já foi dito sobre o assunto, né? Então, é algo que eles não conseguiriam colocar no papel ali, tá bom? Uma língua que pudesse descrever. Outra coisa aqui que a gente deve reparar é que 80% das revelações aqui de Doutrina e Convênio, 80% era quando Joseph Smith estava traduzindo o livro de Mórmon ou estudando as escrituras. Isso é significativo para nós, e se nós estudarmos as escrituras também, é o momento de nós recebermos revelação. Bom, vamos lá aqui então ao contexto histórico. Conforme eu falei, eles estavam traduzindo ali o Novo Testamento, tanto Joseph Smith como Sid Higdon ali como seu escrevente. E nessa ocasião aqui, ele estava na casa de John Johnson. E ele não estava sozinho quando ele teve essa grande revelação, tá bom?
estava ele ali na sala, né? Era 12 pessoas. Joseph Smith, Sid Hiro e mais 10, né? Incluindo Joseph Smith e Sid Hiro, haviam 12 pessoas na sala. E aí eles tiveram essa grande visão aqui, conforme nós vemos. Aqui fala que somente, né, Joseph Smith e Sid Hiro, eles tiveram essa grande visão, tá bom? Os outros demais, as 10 pessoas que estavam ali, eles sentiram uma presença muito forte do Espírito de Deus, sentiram a glória do Senhor sobre a casa, mas eles não viram nada e nem ouviram. Somente Joseph Smith e Sigrid Higdon, né? Eles puderam ver essa grande visão. Aqui eu até separei uma escritura que é Atos, né? O apóstolo Paulo compartilhando aqui sobre o testemunho dele quando ele viu Jesus Cristo. E aqueles que estavam com o apóstolo Paulo, eles não viram, né? Somente Paulo viu ali. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 7, ó. Não, vou ler, ele cita duas vezes essa experiência, né? Eu vou ler em Atos 22, versículo 9. Diz assim, ó. E os que estavam comigo viram, na verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, eles viram a luz muito forte, aqueles que estavam com Paulo, porém eles não viram Cristo e nem ouviram a voz de Cristo. A voz falou diretamente para Paulo ali, né, na ocasião, e eles não viram. E de igual modo aqui, Joseph Smith e Sid Hiro, eles veem a grande visão, eles recebem, né, a visita ali de Jesus Cristo e o Pai Celestial, eles conversam com ele, porém, as demais pessoas não ouvem a voz, tá bom? Do Pai Celestial de Jesus Cristo, mas eles sentem uma grande presença no lugar, uma grande glória. De tal maneira que essas 10 pessoas aqui que estão nessa sala, né, na casa de John Johnson, eles não conseguem se mexer, eles ficavam parado ali, né? Algo incrível que estava acontecendo ali, eles não tinham coragem nem de falar, eles estavam sentindo algo muito grande e também estavam prestando atenção no que Sid Higdon via e no que Joseph Smith via, porque eles começaram a descrever o que eles estavam vendo, né? E isso era intercalando entre Joseph Smith e Sid Higdon. Por exemplo, Joseph Smith falava, eu vejo os céus abertos, né? Eu vejo o reino celestial, a glória, e ele comparando ali, falando das coisas do reino celestial, tá bom? É muito difícil de escrever, a gente vai estudar sobre cada um desses reinos aqui ainda essa semana, mas logo após ele encerrar, ele falar, eu vejo isso, aí Sid Higdon pegava e falava, eu vejo o mesmo. E depois aquela visão se encerrava, tá bom? E ali então eles recebiam uma instrução de Jesus Cristo para escrever aquilo que eles haviam visto. Então eles escreviam e novamente ali se abria, né, o céu para eles, e eles tinham uma nova visão. E aí Sid Higdon falava, eu vejo o reino terrestrial, né, e ele descreve a glória desse reino, né, descreve algumas coisas ali. E aí então Joseph Smith falava, eu vejo o mesmo. E assim foi intercalando, né, essa revelação, os dois vendo e conversando com Cristo e recebendo instrução ali. Os demais 10 que estavam ali na sala, eles falam que Joseph Smith e Sid Higdon não colocaram tudo no papel, tá bom, do que eles haviam falado ali, né, declarado. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele fala para que eles não escrevam toda a visão. Então ele orienta o que eles deveriam escrever e o que não deveriam escrever. Mas essa revelação aqui é uma transcrição. Eles estão prescrevendo aquilo que eles viram, né, da maneira que o Senhor autorizou eles a fazerem ali, tá bom? Então é muito interessante aqui. Algo interessante, né, quando fala que Deus não autorizou a escrever todas as coisas, é porque Deus ele revela os seus mistérios, mas nem a todos eles podem ter conhecimento desse mistério, né? Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Alma, capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim, então a alma começou a explicar-lhe essas coisas, dizendo, é dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhe, porém, absolutamente
proibido divulgá-los, a não ser a parte da sua palavra que se concede aos filhos dos homens, ou seja, o que está na Escritura, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. Portanto, aqueles que endurecem o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endureceu o coração, a esse será dado a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que lhe conheçam a sua plenitude. E aos que endurecem o coração, será dado a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e então serão escravizados pelo diabo e levados por sua vontade e destruição. Ora, isso que significa as correntes do inferno. Então, as correntes do inferno é não ter conhecimento, e aí a pessoa é conduzida ali porque é falta de conhecimento. Então, conhecer a verdade nos liberta, tá bom? Nos aproxima do Senhor. Então, aqui é importante também, para que nós recebamos a revelação do Senhor, é que nós possamos ter um relacionamento de confiança com o Senhor. Ou seja, se o Senhor nos revela algo grandioso, né, que nós não devemos compartilhar, e a gente compartilha, a gente perde essa confiança. Então, se o Senhor revela algo tão grandioso, e eu acredito que existe muitos, né, que o Senhor revelou coisas grandiosas, porém, o Senhor quer que cada um possa ter essa experiência por si só. Então, ele não pede para essa pessoa compartilhar para todo mundo. Então, a gente precisa ter a confiança aqui. Continuando aqui, aqui eu falei sobre eles tendo essa grande visão do que era o reino celestial, terrestrial, celestial, mas também eles tiveram a ministração pessoal do Senhor Jesus Cristo e do Pai Celestial ali, ouvindo a voz deles e conversando com eles enquanto eles estavam tendo uma visão. Qual que é a diferença entre visão e uma ministração pessoal, uma aparição pessoal ali? A diferença está, por exemplo, lá quando Joseph Smith ele estava no quarto dele, né? E o anjo Moroni aparece, o anjo Moroni mostra para ele por meio de visão onde se encontravam as placas. Aquilo era uma visão, ele não estava lá no monte onde estava a placa, né? Ele estava vendo em visão. Quando ele vai até aquele monte, ele reconhece imediatamente porque ele viu em visão. Mas o anjo Moroni esteve pessoalmente no quarto dele. Então a mesma coisa estava acontecendo ali. Jesus Cristo estava conversando com eles e eles estavam tendo uma grande visão, vendo o reino celestial e os outros reinos de glória aqui, tá bom? Bom, aqui é interessante dizer também que Joseph Smith ele achou engraçado, né, quando finalizava ali a revelação, e Sid Higdon ficou no chão, né, quase sem força, né? Parecia que ele ia morrer sem força nenhuma. E isso já havia acontecido com Joseph Smith antes, mas agora ele estava mais acostumado, né, a ter essas visões celestial. Não era a primeira vez, né, que o Pai Celestial, Jesus Cristo, havia aparecido para ele. Então, Sid Higdon foi a primeira vez, né? Então, essas experiências espiritual muito fortes acaba drenando nossa força. Nem lá em Daniel, capítulo 10, versículo 8, quando Daniel ele estava na beira do rio ali, ele tem essa grande visão, né? E olha só o que ele relata também, Daniel 10, versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e mudou-se em mim o meu vigor, em desmaio, e sem reter força alguma. Então, Daniel, ele fala aqui, ele usa várias palavras, fiquei sem força, mudou-se o meu vigor, mudou-se o vigor como se fosse desmaiar, ele coloca aqui, e sem reter força alguma, né? Então, a grande experiência de Daniel, agora, Sid Higdon tendo essa grande experiência aqui também, ele ficou ali, né, sem força, né? E aí Joseph Smith achou engraçado e até comenta, né? Ele não está acostumado, né, a ter essas revelações, né? Eu achei interessante isso. Vamos lá aqui, conforme eu falei, hoje eu estou compartilhando somente aqui a introdução, tá bom? Amanhã a gente entra nesses versículos aí, compartilhando algumas coisas. Mas aqui, queria compartilhar que essa grande revelação aqui, ela foi dada e deram o nome de A Visão, tá bom? Era uma grande visão que eles tiveram, então eles colocaram o nome de visão ali, tá bom? E
Já temos o relatório de algumas testemunhas que estavam, né, no dia ali, daquelas 10 testemunhas, nós temos os relatórios, né, do diário de algumas pessoas, como foi aquele momento ali. Eu gostaria de ler. Eu peguei essas informações aqui no livro Revelação em Contexto, tá bom? Eu peguei lá. Então vamos lá, aqui diz aqui, ó, sobre essas testemunhas. Nenhum som se ouviu, nem pessoa alguma se moveu, exceto Joseph Smith e Sid Higdon. Relembrou Philo Gibris. Philo Gibris é quem está escrevendo aqui essa experiência, né? Que ele estava lá entre esses 10 que estava vendo lá. Um dos presentes. Vi a glória e senti o poder, mas não tive a visão. Cerca de 12 outros viram quando Joseph Smith e Sigrid Higdon descreveram em voz alta o que viram. Então eles estavam contando essa experiência aqui, embora eles não viram, eles sentiram a glória do Senhor ali naquele momento e eles nem conseguiam se mexer, né? De tanto poder e tanta glória eles sentiram ali naquele momento. Um outro aqui diz, Hanks compartilhou o seu júbilo sobre essa grande visão com seus convidados durante uma visita à casa dele. E ele disse que tinha visto Joseph Smith e Sid Higdon, que tiveram uma grande visão. Aqui, na verdade, esse Hanks ele não esteve no local, mas ele está falando que ele se encontrou com Joseph Smith e Sid Higdon e que eles compartilharam com ele essa visão. Ele está aqui feliz, né, porque ele recebeu e agora ele está compartilhando com outras pessoas. A gente vai ver que muitos receberam essa grande visão com grande felicidade e com outros tiveram muita dificuldade de aceitar essa grande visão aqui. Então o Hanks aqui ele continua dizendo, né, que tinham tido essa visão, tinham visto coisas grandes e maravilhosas. Samuel Smith escreveu em seu diário. Samuel Smith também, né, irmão de Joseph Smith, ele não estava ali naquele local, mas quando ele chega ali, ele recebe esse testemunho aqui também. Samuel Smith escreveu em seu diário. Poucos dias após a sua visita a Hanks, os missionários tiveram o privilégio de ler o relatório escrito da visão, quando encontraram com Seth e Joy Johnson, dois outros membros da igreja que levavam uma preciosa cópia dos manuscritos que haviam feito em Kitler. Essas conversas demonstram o entusiasmo com que alguns primeiros dos conversos trataram a visão, mas nem todos compartilhavam do seu entusiasmo, né? Porque a ideia de muitos na época era assim, céu e inferno, e que a maioria iria para o inferno, né? Então, chegando uma grande visão dessa, que a gente vai estudando essa semana, que fala do grande plano do Senhor, que ele pretende salvar a todas as pessoas, isso foi assustador, né, para muitos ali. Então, nem todos tiveram uma boa visão sobre isso, né? Existia um termo na época chamado universalismo, né, que significa que Deus ia sim castigar os ímpios, mas que aquele castigo teria um fim. E essa revelação traz isso também, tá bom? Só que ela traz detalhes tão profundos, né, do que Deus tem de recompensa para os seus filhos, que ficava até difícil, né, de algumas pessoas dificuldade por conta da crença que tinha, né, de aceitar a grande visão aqui que havia sido posta, tá bom? Aqui, deixa eu ver, um jovem chamado Caleb, né, Caleb sentiu-se incomodado quando um ministro, ele era de outra igreja, né, quando um ministro ensinou que Cristo teria alguns meros troféus de sua missão para o mundo, enquanto a maioria, né, o seu antagonista, ou seja, Satanás, teria incontáveis milhões de pessoas. E aí esse Caleb aqui, ele se sentiu muito incomodado com isso e falou, qual vai ser minha situação espiritual, né, perante o Senhor? Será que a salvação é como isso, um bilhete de loteria, né? Deus vai salvar uns poucos? Então ele não gostou muito disso. E quando ele soube da grande visão aqui, ele abraçou, ele realmente sentiu que era verdade, tá bom? Então, a salvação não é como um bilhete de loteria, né? Para poucos, não. O Senhor realmente ele vai conceder salvação a todos. A salvação aqui que nós vamos mencionar essa semana
É justamente o reino terrestrial, celestial, terrestrial e celestial. Tá bom? Todos esses reinos são reinos de glória do Senhor e é considerado salvação. Ó, em um jornal foi escrito aqui, né, ridicularizando acerca dessa visão de Joseph Smith, tá bom? E aí, então, a fala de outras dificuldades. A parte do jornal, deixa eu ler aqui, diz assim, ó, um jornal cristão reagiu à visão com sarcasmo, né? Alegando que Joseph Smith procurava desgraçar o universalismo por professar a salvação a todos os homens. Então aqui fala que o universalismo, conforme eu falei, é que muitos acreditavam que as pessoas seriam punidas, mas depois teria um fim esse castigo. Mas algumas outras pessoas iam além, dizendo que não há fim, né, para o castigo, porque é castigo eterno, castigo infinito. Nós já estudamos sobre isso. Castigo eterno e castigo infinito significa castigo de Deus, não que não vai ter fim o castigo, né? É descrito em Doutrina e Convênio também isso. Mas outros, né, abraçaram realmente a visão aqui. Agora aqui fala, né, que para Brigham Young ele foi uma grande provação essa revelação. Ele foi com muita dificuldade, tá bom? Ele orou muito, buscou muito ao Senhor, até que ele pudesse entender que a revelação era verdadeira. Foi-lhe revelado que era verdadeira por meio de oração, por meio de buscar ali, ele sentiu, tá bom? Mas a princípio também, de acordo com a crença que ele tinha antes, ver assim essa questão de todo mundo ser salvo foi bem dificultoso para ele também. Bom, nosso tempo acabou aqui, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho, só comentar em Mateus capítulo 20, quando o Senhor fala da parábola dos trabalhadores, e aí teve alguns que trabalhou o dia todo, outros meio período, e outros que trabalhou apenas 1 hora. E aí o Senhor vai lá e abençoa a todos, né? E aí, então, aqueles que haviam trabalhado mais se incomodaram. E eu vejo igual essas pessoas aqui que estavam incomodadas por conta dessa grande visão, dizendo, ah, mas todo mundo vai ser salvo? Né? Aqui, na verdade, é o amor de Deus sendo expresso. E aí a gente vê aqui em Mateus 20, o versículo do 11 em diante. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, ou seja, porque todo mundo foi abençoado, dizendo, esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu nos igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse, amigos, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a estes último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou são mal aos teus olhos, porque eu sou bom, né? Então, muitos que estavam criticando era justamente isso, porque eles achavam inconcebível, né, que Deus pudesse salvar toda a humanidade. Um pai, nós que somos pais terrenos, né, pais e mães terrenos, a gente não vai deixar o nosso filho para sempre de castigo, a gente vai tirar eles do castigo 1 hora, então imagina Deus também, não vai castigar uma pessoa eternamente, tá bom? Aquele castigo ele tem um fim mediante ao arrependimento da pessoa também. Então essa é a introdução de Doutrina e Convênio, amanhã a gente começa a entrar em alguns versículos aqui, tá bom? Então gratidão por mais hoje nós estarmos estudando junto aqui. Essa mensagem nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.